Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. I want to invite you to open your Bibles with me in the book of Luke. Lucas capítulo 17. Luke chapter 17. Quero ler do verso 11 ao verso 19. I want to read from verse 11 to 19. Lucas capítulo Luke 17, chapter 17, versos 11 ao verso 19. verse 11 to 19. Mesmo sentado como você está, acompanhe aí essa leitura. You can follow with us the reading. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a gratidão. I want to speak a little bit about thankfulness. Essa nação, essa semana ela para celebrar o Thanksgiving Day, This nation stops to celebrate Thanksgiving Day, dia de gratidão. a day of gratitude. A origem The origin dessa celebração of the celebration, é 1621, it's 1621, alguns séculos atrás. a few centuries ago. Grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos na A Inglaterra, group of Christians were being persecuted in England. eles vieram para os Estados Unidos. They came to the United States. E depois de um tempo, 66 dias exatamente de viagem, After a time, it's actually 66 days of traveling. uma viagem marcada por doenças, A journey that was marked by pela sicknesses, fome, by famine, por mortes. by death. Eles chegaram na região que hoje nós conhecemos como They Massachusetts, came to the region that we know now as Massachusetts, que é a região de Boston. which is the area in Boston. Eles eram em torno de 100 puritanos It was protestantes. about 100 Protestant Puritans. Eles fugiam de uma perseguição política na They were Inglaterra, fleeing from a political persecution política in e England, religiosa. political and religious in E nature. quando eles chegaram aqui nos Estados And Unidos, when they arrived here in the United eles States, foram recebidos por um grupo de índios. they were received by a group of Indians. Desses 102 From this que 102 saíram lá da Inglaterra, who left em England, torno de uns 50 chegaram about vivos. 50 arrived alive. Esses índios os acolheram, These natives, they welcomed them, os ensinou a cultivar a terra. taught them how to cultivate the land. E um ano depois, And a year later, eles tiveram uma colheita tão they extraordinária had such an extraordinary que eles harvest decidiram fazer 3 dias de that celebração. they decided to do a 3-day E aí celebration. começou todos os anos eles agradecerem a Deus Then every year they began to thank God por eles estarem nos Estados Unidos for being in the United e States por eles terem uma mesa tão farta. and for having such a plentiful E anos table. depois, o presidente Abraham Lincoln, Years later, the President Abraham Lincoln, ele oficializou he made it a official terceira quinta-feira de the novembro 3rd Thursday of November como a data para essa celebração, as a date for the celebration, ou a última quinta-feira de or the novembro. last Thursday of November. Eu entendo que nós não precisamos de um calendário And I understand that we don't need a calendar para ser gratos, in order to be thankful ou para aprender o valor da or gratidão. to learn the worth of gratitude. Mas esse texto que nós lemos, But this text that we read, narrados pelo evangelista Lucas, narrated by the evangelist Luke, e como ele era um médico, and since he was a doctor, ele dá muita ênfase aos milagres he gives a lot of emphasis to que the Jesus miracles realizou. that Jesus did. Alguns deles com bastante detalhes. Some of them with great detail. Algo que me chama
chama atenção something that catches my no attention versículo 11 on verse 11 é que Lucas diz is that Luke que says Jesus estava indo para that Jerusalém, Jesus was going to Jerusalem, mas ele decidiu passar but he decided to pass pela divisa by de Samaria e Galileia. the limits or the border between Galilee and Samaria. Isso nos mostra que Deus ele se preocupa com a minha dor. This shows that God is concerned about my Isso me pain. mostra que Deus se preocupa com o meu It sofrimento. shows me that God is worried about my suffering. Isso me mostra que Deus está disposto a mudar a agenda dele por minha This causa. shows me that God is willing to change his agenda Deus because está of me. disposto a mudar a rota That God is willing to change para que eu seja curado, his route so I can be para que eu healed, seja alcançado. so I can be reached. Então Jesus ele está indo para Jerusalém So Jesus is going towards Jerusalem, e ele entra num povoado and he enters in this e group of 10 people, leprosos se dirigem a ele. and 10 lepers comes towards him. E aqui algo é interessante porque diz que eles ficaram a certa distância. And here is interesting that says that they were apart from him. Mas quando um certain leproso distance. toca em Jesus, But when a person with leprosy touched não é Jesus, Jesus que fica leproso, it's é o not leproso que Jesus fica limpo. who becomes a leper, but the leper becomes clean. Por isso um pecador não precisa estar longe de That's Jesus. why a sinner doesn't have to be far from Porque o meu e o Jesus. seu pecado nunca vão contaminar Because your Jesus. sin and my sin will never contaminate Muito pelo Jesus. contrário. Much the opposite. Quando o pecador toca em When a Jesus, sinner touches Jesus, não é Jesus que se torna pecador, Jesus is not the one who o becomes pecador a que se sinner. torna limpo. But the sinner is the one posso who ouvir um becomes amém por clean. isso? Can I hear an amen for that? Glória a Deus. Glory to God. E eles se dirigem a Jesus. And they go towards Jesus. E o texto nos diz que eles gritaram em alta And the voz. text says to us that they were screaming in a loud É voice. interessante que quando nós estamos em apuros, It's interesting that when we are in danger, quando nós estamos em dificuldades, when we are in difficulties, nós gritamos. we shout. Mas a mesma voz que foi usada But the same voice that was used para gritar por socorro to shout for help deveria ser usada should also be used para dizer thank you, to say obrigado, para dizer muito obrigado, to say thank you so porque nós much. gritamos por socorro, Because we shout for help, mas não erguemos a voz para dizer but obrigado we don't raise our voice to say a thank quem nos you estendeu a mão, to those who a quem nos ajudou no momento que extended nós their hands. precisávamos. those who helped us in the moment that É we muito need. triste. It's very sad. It's very sad. É muito triste Nós lidarmos com a ingratidão. to deal with ungratefulness. O ser humano ele é especialista Human beings are em specialists ser ingrato. in being ungrateful. A natureza humana ela é ingrata desde o jardim do The Éden. human nature is ungrateful since the Garden of Eden. Deus estabeleceu ali no jardim do Éden God established there in the Garden of Eden milhares de frutas thousands of fruits que podiam ser that comidas. could be eaten from. Mas o homem decidiu comer logo aquela que não poderia, But man decided to eat exactly the one that they were not demonstrando a allowed to, ingratidão showing ungratefulness pela fartura que eles tinham. for all the great things they had. Você já percebeu que os nossos olhos Have you noticed that our eyes estão sempre voltados are always turned to para aquilo que nós não temos? what we don't have? Ao invés de nós sermos gratos pelo que nós temos, Instead of being grateful for what we have, os nossos olhos estão sempre voltados para aquilo que nós não temos. our eyes are always turned towards things that we don't have. Sempre vai ter alguém que tem mais do que There will nós. always be someone who has more than we do. Alguém vai ter uma casa melhor que a sua. There's going to be someone that has a house that's better than yours. Sempre vai ter alguém que tem um carro melhor que o There seu. will always be someone that has a car that's better than yours. Sempre vai ter alguém There will always be someone que tem um emprego melhor que o who seu. has a job that's better than yours. Sempre vai ter alguém There will always be que canta someone melhor que você. who sings better than you Sempre do. vai ter alguém que prega melhor que There will always você. be someone who preaches more than Sempre you vai do. ter alguém que ora mais There que will always você. be someone who prays more than Apesar you de que ninguém do. tem inveja de quem ora mais. Although there's no people who are jealous Aleluia. from people Mas that sempre pray vai ter more. alguém But there will always be someone mais magro que who você. is skinnier than you are, Que tem mais cabelo que você. that has more hair than you do. Inclusive, sempre vai ter alguém mais bonito que você. Especially there will always be someone who is more good looking than you are. Então não se preocupe. So don't worry. Seja grato por quem você Be é thankful for who e you pelo que are você and tem. for what you have. Ao invés de ficar reclamando Instead of complain, daquilo que você não tem. instead of staying A complaining about what you ingratidão don't ela é have. fruto de um coração
Ungratefulness is a fruit que of não our hearts, reconhece who does not a acknowledge ajuda que recebe. the help that they receive. Nós não precisamos esperar We don't have to wait novembro chegar, November to come, o Thanksgiving to chegar. come, Thanksgiving pra ser to come, gratos. in order to be Essa grateful. história dos leprosos, The story of these men with leprosy, elas nos mostram it shows to us algumas coisas interessantes. certain interesting Mas things. antes eu queria ler Filipenses 4, But before, I would like to read Philippians 4, versos 6 e 7. verse 6 and 7. Filipenses 4, Philippians 4, versos 6 e 7. verses 6 and Diz: 7. não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando What is the Apostle Paul teaching to us? é que Deus não tem razão nenhuma Is that God has no reason para conceder o seu pedido in order to give se ele you não for feito com gratidão. your request if it's not done with gratitude. Deus, ele não tem obrigação nenhuma God has no de obligation atender a sua to oração answer your prayer e a sua súplica and your request. se você não fizer isso com If gratidão. you don't do this with gratitude, É óbvio que Deus não se move por emoção. it's obvious that God is not moved by Deus, ele emotions. se move por God is princípios. moved by principles. Então não adianta eu chorar, So it's no use for eu me to espernear, cry, for me to que throw Deus, a ele não vai tantrum, conceder that God will not o give meu pedido porque eu estou chorando. my petition porque eu because estou I'm crying, esperneando. because I am throwing a E eu tenho tantrum. duas netinhas. I have two A de granddaughters. 2 anos já está esperta. The 2 years old is Ela smart já sabe already. como conquistar o coração do avô. She knows how to conquer the heart of her Ela já grandfather. chora, She Ela faz cries. aquela She carinha. does that little Aí face. o vovô se derrete And then todo. grandpa becomes Mas Deus não é um melted. vovô. But God is not grandpa. Deus, ele não se move por emoções. God is not moved by emotions. Deus se move por princípios. God is moved by principles. Então aqui Paulo está nos dando uma lição. But here Paul is Ou giving nos us a ensinando lesson princípio. or teaching us a Que principle. toda oração deve ser feita com gratidão. That every prayer should be done with Todo gratitude. pedido deve ser feito a Deus com gratidão. Every request should be done to God Ou with seja, ainda que gratitude. Deus não tenha me respondido, So although God didn't answer eu já me, tenho que orar sendo grato. I should already pray by being grateful. Os solteiros aqui, por exemplo, Those who are single here, for já tem que example, orar sendo grato should pray by being pela grateful esposa que Deus vai for dar, the wife that ou God pelo will give, esposo que Deus vai or dar. the husband that God will give Os you. irmãos que já são casados não tem The jeito mais. brothers who are already married, there's Tem no que way ser out grato anymore. You just have pelo to be cônjuge que grateful tem. for the spouse you have. Tem muita gente que não é grato There are a lot of people who are not pelo grateful cônjuge que tem. for the spouse they have. Irmão, tem muita gente solitária aí precisando de uma A esposa. lot of people who are alone needing a wife. Tem toda mulher solitária precisando de um There are a lot of esposo. women who are alone who needs Se a você husband. não é grato pelo que Deus te deu, If you're not grateful for what God gave to você pode ter you, certeza que tem alguém esperando a sua you can ingratidão. be certain that there's someone who is waiting Meu for Deus! your ungratitude. My Olha aí. God. Tem coisas que são tão simples e nós não agradecemos. There are things that are so simple and we are not thankful for. Hoje pela manhã, This morning, eu acordei I woke up e eu falei, obrigado, Senhor, and I said, thank you, Lord, porque eu tenho água limpa na because I minha have casa. clean water in my house. Não só tenho água limpa, Not only do I have mas eu clean posso decidir se eu water, quero ela fria ou quente. but I can decide if I want it warm or hot or cold. Existem países no mundo There are countries in the world que um copo de água limpa that a clean cup of water é a mesma coisa que $1 milhão. is the same thing as $1 million Pra você. to you. E nós não valorizamos, às vezes, uma coisa tão And simples. we don't value sometimes something so simple. E aqui nos Estados Unidos, o pH da água da torneira ele é melhor do que o de algumas garrafinhas que você toma. And here in the United States, the pH of some waters from the faucet is better than the drinking falei, water from the "Obrigado, bottle." Jesus. And I said, thank you, Jesus, Por essa água limpa. for this clean water. Procurei uma camisa que eu queria I usar nessa looked manhã, for a shirt that I wanted to wear this morning, mas ela não coube. but it didn't fit me. Ela não coube! It didn't fit me. Eu falei, é essa que eu queria pregar hoje. And I said, this is the one I wanted to preach with Devo today. ter umas 80, 100 camisas no meu I closet. probably have about 80 or 100 Eu shirts in my comecei a ficar closet. estressado. And I started getting Porque a stressed camisa não out entrava. because the shirt wouldn't fit me. Falei, gente, And I said, come on. eu estou precisando melhorar meu regime. I need to improve my diet. Comecei a ficar nervoso. I started getting nervous.
Ao invés de eu ser grato porque eu tinha 100 ali, instead of being grateful because I had 100 ser there, grato porque uma coube. I am being grateful that one fit me. Hallelujah. Hallelujah. Mas eu fiquei nervoso, But I was nervous porque elas não entravam. because they weren't just E a minha fitting. esposa fala, And my e wife eu falo, eu vou says, trocar essas camisas tudo. and I told her, Eu her vou I'm comprar gonna uns números change maiores. all of these. I'm gonna buy Ela fala, não é some melhor você bigger ones. emagrecer? And she said, isn't it better for you to lose weight? Falei, é melhor você perder um peso. It's better for you to lose some weight. Eu falei, thank you, Jesus. And I said, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela I minha said, esposa. thank you, Jesus, for my wife. Aleluia. Hallelujah. Mas nós, às vezes, deixamos de ser gratos por muitas coisas que temos. But we sometimes miss the opportunity for being grateful for many things that we ficamos have. nervosos, And we get nervous, com raiva, angry, chateados, upset. porque uma coisa não está dando certo Because ali. one thing is not working out there. Você deveria agradecer You should thank. pelo problema que você viveu, You should be thankful for the problem porque that you foi a went sua through. dor que te deu um propósito. Because it was your pain that gave you Foi a a purpose. sua dor que te deu um It destino. was your pain that gave you a Você não destiny. seria quem você You would é not be who you se are você não tivesse if passado you pelo que você passou. hadn't gone through what you went through. É por isso que eu olho para trás e eu digo, obrigado pela prisão, That's why I Senhor. look back and I said, thank you for Hallelujah. prison, Lord. Hallelujah. Obrigado pelos 44 dias que a imigração me deteve. Thank you for the 44 Hallelujah. days that immigration detained me. Obrigado porque em 2008, 1.000 toneladas de granito caiu e eu perdi 3 dedos do Thank pé. you because in 2008, Thank you, 1,000 Jesus. tons of granite fell on my foot and I lost 3 toes. A minha dor me deu um propósito. My pain gave me a purpose. É a sua dor que te dá um It's your propósito. pain that gives you a purpose. E nós, às vezes, ficamos presos às dores. And we sometimes become Às vezes, nós imprisoned to ficamos pain. presos We become imprisoned porque alguém me feriu. because someone wounded me. Alguém me machucou. Someone hurt me. Deixa eu dizer algo para Let você. me say something to É tempo de you. você dar um It's significado para a time for sua you to dor. give meaning to your pain. É tempo de você dizer obrigado, Senhor, It's time for you to say thank you, Lord, pela vida dessa pessoa. for the life of this person. Porque o que você viveu Because what you went through te fez amadurecer. made you mature. Espero que tenha te feito crescer. I hope it has made you grow up. A diferença entre os 9 leprosos que não foram gratos The difference between the 9 men with leprosy e who o were not único grateful leproso que foi grato, and the only person with leprosy that was grateful, no final do texto, at the end of the text, nos mostra que foi a salvação da vida dele. shows to us that it was a salvation for his life. Porque ser curado não significa ser salvo. Because to be healed doesn't mean to be saved. Ser curado não significa ser transformado. To be healed doesn't mean to be transformed. Existe uma diferença entre transformação There is a difference between transformation e transferência. and transference. Tem muitas pessoas que não querem ser transformados, eles querem ser transferidos. There are a lot of people who don't want to be transformed, they want to be transferred. Porque para ser transformado você vai ter que passar por um processo. Because in order to be transformed, you need to go through a process. Mas a transferência é eu sair daqui para cá. But transfer is for me to leave here and go there. Transformação é ser transformado Transformation is to be transformed em trânsito. in transit. Transformação. Transformation. Formado em To trânsito. be formed in transit. Transferido. To be transferred. Ferido To be em wounded trânsito. in transit. Tem muita gente que não quer viver os processos. There are many people who don't want to go through the processes. Elas preferem ser They transferidas. prefer to be transferred. Eu prefiro ser I transformado. prefer to be transformed. É necessário aprender que a transformação We need to learn that nos transformation torna pessoas melhores. makes us better people. E talvez eu estou falando para alguém And perhaps I'm speaking to someone nessa manhã this morning que foi ferido, who was wounded, machucado. who was hurt. E essa dor não lhe deixa ser grato And this pain doesn't allow you to be grateful por quem você é, for who you pela are, família que você tem, for the family that you pelo have, país que você for the vive. country that you live in. A ingratidão ela é fruto de um coração Ungratefulness is the fruit of a que heart não who reconhece does not a recognize ajuda que recebe. the help that they receive. Esse texto nos mostra algumas coisas interessantes. This text shows to us some interesting things. A primeira The first é que a gratidão is that ela gratitude reconhece o recognizes favor recebido. the
favor that was received. A gratidão reconhece o favor recebido. Gratitude recognizes the No favor versículo received. 17, On verse 17, Jesus perguntou: Jesus asked, não foram purificados todos os 10? weren't all 10 of them Onde cleansed? estão os outros 9? Where are the other 9? Pergunta para o seu vizinho: onde estão os outros Ask 9? your neighbor, where are the other 9? Olha que tanto de cadeira vazia. Onde Look estão os how outros many 9? empty chairs. Where are the other 9? Onde estão os outros 9? Where are the other 9? Reconhecer o que Deus faz por nós To recognize what God does for us. é sinal de um coração grato. It's a sign of a grateful heart. Toda pessoa grata reconhece o favor Every grateful person recognizes the favor que recebe. that they receive. Toda pessoa grata reconhece o favor que recebe. Every grateful person recognizes the favor they receive. Eu lembro que há 19 anos eu cheguei nos Estados Unidos. I remember that 19 years old, 19 Vai fazer years 20 ago, anos agora I em came janeiro. to the United States. It's going to be 20 Uma years pessoa on que eu não January. conhecia foi me buscar no A aeroporto. person I didn't know went to pick me up at the airport. Eu vim com um pastor, amigo, I came with a pastor who is a e friend. essa pessoa era amiga do pastor. And this person was the pastor's friend. E me recebeu na casa dele. And received me in his house. Fiquei 15 dias I spent 15 na days casa dele, in his house. em Boca Raton, In Boca Raton. dele e da esposa. Of his Nós somos and his amigos wife. até hoje. We're friends until today. E sempre que eu falo com ele, And every time I speak to sempre que eu him, tenho oportunidade, every time I have the opportunity, eu agradeço ele I thank him por ele ter ido no aeroporto me buscar, because he went to the airport to pick me por ele up, ter me recebido na casa for dele, receiving me at his house, por ele ter me dado algumas for dicas giving me some tips como eu deveria me comportar aqui on nos Estados how I Unidos. should behave here in the United States. Interessante é que hoje muitas pessoas aqui são inimigas umas das It's outras. interesting that nowadays many people are enemies from one another. Pessoas que estenderam a mão, People who extended their que hand, buscaram no aeroporto, who picked them up at the airport, que receberam na casa who delas. received them at their house. Algumas têm razão. Some have Porque você falou que reasons. fica uma semana, quis ficar Because um you ano, né? said you were going to stay there a week and you wanted to be there for a year. Ficou chateado. And Né? that person was upset. A culpa é do outro ainda, The né? blame is Tô the other brincando. person's. Você não faz isso. You don't do that. I'm just kidding. Mas você foi grato a Deus pela vida das pessoas que te estenderam a You've mão? always been grateful to God for the people that extended a hand to you. Mas eu convivo com pastores que são tão feridos, I live with pastors that are so wounded, pastores que são tão machucados. pastors who are so hurt. Eles falam: They say, aquele infeliz, that person, eu busquei ele no aeroporto, I picked him up at the airport. eu levei ele para minha I casa, took him to my house. ajudei ele a arrumar um emprego. I helped him find a job. Aquele miserável That person não ficou na minha igreja, didn't stay in my church. foi lá para a igreja do pastor fulano. Went to the church of pastor so and Aquele pastor nem ligar para as pessoas, ele não liga. That person doesn't even call people up. Eu falei: calma, irmão, And I said, come down, brother. você vai morrer, You're going to die this way. tranquilo. Don't worry. Deixa eu te perguntar, Let me ask you. quando você foi buscar ele no aeroporto, When you went to pick him up at the airport, você falou que só levava ele para sua casa se ele fosse membro da sua did you igreja? tell him that you will only take him to your house if he was going to be a member at your church? Eu falei: não. He said, no. Eu falei: então, Then não tem compromisso nenhum. there's no commitment there. Você ajudou porque é You uma obrigação nossa ajudar as pessoas. Helps because it's an obligation for us to help people. Nós não podemos ajudar, queridos, porque We queremos can't receber algo em troca. help people because we want to receive something Amém. in exchange. Amen? Ajudar voluntariamente. To help voluntarily. Não podemos guardar mágoas, We can't, keep porque bitterness. ajudamos alguém. Keep wounds in our heart because E a we helped pessoa não someone foi grata. and that person wasn't grateful. Nós pastores somos muito cobrados. We pastor, we have a lot of Pas- requirements from O us. pastor não me ligou uma vez nessa The pandemia. pastor never called me once in this pandemic. Você não tem telefone não, irmão? Don't you have a cell Você não phone? ligou pro seu pastor? You didn't call your pastor. Aleluia. Hallelujah. Não. Oh no. O pastor nunca fez uma visita na The minha pastor casa. never visited me at my house. Mas também nunca me convidou. But you also never invited me. Nós somos muito cobrados.
There are so many things that people require Mas as from pessoas us. elas não voltam para agradecer o bem que But recebem, people don't go back to thank for what they have received. o apoio que recebem, The support they a oração receive, que recebe, the prayer they a cobertura receive, espiritual the que spiritual recebe. covering they receive. Pessoas vêm e vão, People come and go. mas o nosso coração não pode ser But contaminado. our heart cannot be Nós contaminated. temos que ter um coração grato, We need to have a grateful heart. porque a gratidão ela libera o favor de Because Deus gratitude liberates God's favor sobre a nossa vida. over our life. Então a gratidão reconhece, So gratitude o favor acknowledges recebido. the favor that's received. seja um gesto pequeno May it be a small gesture ou um gesto grande, or a big gesture. é necessário reconhecer. We need to recognize. O único leproso voltou The only leper that came back para agradecer. to come back. Aqui nós temos To uma thank. segunda característica Here we have a second characteristic da gratidão. of A gratitude. gratidão, Gratitude ela lembra reminds you do favor recebido. or remembers of the O favor that versículo was 15 received. In verse 15, diz que deles, says one quando of them, viu que estava curado, voltou when he saw that he was healed, louvando a came back Deus praising God em alta voz. in a loud voice. A gratidão, queridos, ela sempre lembra Thankfulness always remembers aquilo que nós recebemos. what we received. O ingrato, ele não gosta muito de lembrar. The ungrateful doesn't like to remember that much. Todo ingrato tem problema de amnésia. Every ungrateful person has a problem of amnesia. Todo ingrato tem problema de lembrar. Every ungrateful person has a problem of remembering. A sua mente ela é bloqueada. Their mind is blocked. É bloqueada para ela não lembrar. It's blocked so they won't remember. Sabe por quê? Do you know why? Porque todo ingrato é murmurador. Because every ungrateful person complains. A murmuração, queridos, é fruto de uma perseguição demoníaca. Complaining is a fruit of a demonic O murmurador, ele persecution. sempre atrai demônios. The person complaining always attracts demons. Hebreus diz que muitos morreram no deserto, na In travessia. Hebrews says that many died at the desert when they Num were dia só morreu 23 traveling. mil. In one day, 23,000 died. It's complaining. Tempo inteiro At all time, reclama. complaining. A calça está apertada, reclama. Their pants are tight, they Calça complain. tá larga, The reclama. pants are large, they complain. Está chovendo, reclama. It's raining, they complain. Faz sol, reclama. It's sunny, then they complain. Meu Deus, está My empregado, God, they are employed, reclama. they complain. Está desempregado, Unemployed, reclama também. complain also. Murmura Murmuring o tempo inteiro. all the time. Isso é uma característica de quem é ingrato. These are Se characteristics of você people who are convive com ungrateful. murmurador, você pode saber If you live with someone who is que ele não vai ser grato por nada que tem. someone that complains all the time, he will not be grateful for anything Agora, a that he pessoa has. grata, ela se lembra. But a grateful person remembers, Ela vai ser sempre grata will always be grateful pelo benefício que for the recebeu. benefit that they received. Mas devemos lembrar We should remember do bem que nos fazem. the good things that people do O to mal us. que nos fazem, nós lembramos o tempo The inteiro. evil done to us, we remember at all times. Mas e o bem que nos But é how feito? about the good that's done towards É us? tempo de sermos It's gratos time to be e grateful perdoar aqueles que nos fazem and mal. to forgive those who Isso é um don't princípio bíblico. bad to us. This is a biblical A principle. terceira e última The característica third and the last characteristic que nós vemos nesse texto that we see in this text é que a gratidão, is that gratitude ela precisa ser expressada. needs to be expressed. Aqui diz que o leproso voltou Here says that the leper came back e ele mostrou a sua gratidão. and he showed his gratitude. Ele mostrou louvando a Deus em alta He voz. showed it by praising God in a loud voice. Ele não voltou assim, ó, He didn't came back like this. Obrigado. obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, queria te agradecer. Oh, I wanted to thank you. Não, mas ele gritou No, he Pra todo mundo shouted ouvir. so everybody could hear. para que todos soubessem que ele estava diante de alguém So generoso. all could know that he's before someone who Para is que todos generous. soubessem que ele estava diante de alguém que mudou a vida dele. So all could know that he was before someone that changed his A life. lepra era considerada uma maldição. Leprosy was considered to be a curse. Todo leproso era considerado maldito. Every leper was considered to be Ele era cursed. colocado para fora And he was da comunidade que ele vivia. placed outside of the community he was Imagina living esses in. homens. Can you imagine these men? Eram 10. They were 10. Irmãos, se você estudar um pouco da história da lepra, Brothers, if you study a little bit about the story of a- leprosy, o corpo da pessoa começa a the apodrecer. body of the person starts to A carne rot. começa a Their apodrecer. flesh A starts to pessoa começa a rot. cheirar The mal. person starts to smell bad. Imagina 10 homens Can leprosos. you imagine irmãos. 10 men with leprosy? 10 10 pessoas
com o corpo todo cheio de feridas, People with their body filled with wounds. esperando a morte chegar. Waiting for death to Pessoas come. que eram abandonadas pelas famílias, People who were abandoned by their families. rejeitadas pelos próprios sacerdotes judaicos. Rejected by the priests, the Jewish priests themselves. Jesus tem compaixão desses And homens. Jesus has compassion towards E these Jesus men. dá uma palavra para liberar eles daquele destino de morte. Jesus gives them a word to liberate them from that destiny Mas of apenas death. entendeu. But only one understood. Apenas voltou Only one e returned. declarou em alta And voz: declared in a loud obrigado, voice, Jesus. Thank you, Jesus. Ele louvou a He Jesus. praised Ele foi Jesus. grato. He was Ou seja, a thankful. gratidão, So ela deve ser gratitude expressada. should be expressed. A pessoa grata não fica em silêncio. A grateful person doesn't stay in silence. Nós precisamos expressar. We need to express. A pessoa que não expressa The person that doesn't express a gratidão, gratitude, ela deixa de viver outros benefícios, stop from living other ou de benefits, receber o or favor receiving the acelerado favor de Deus. accelerated from God. Não adianta apenas lembrar o que nós recebemos de bom. It's no use to only remember what we received of good. É preciso expressarmos We need to express this para que a pessoa saiba so people can know. uma mensagem. A message. Ontem uma família aqui da igreja convidou a minha família. Yesterday, a family from the church invited my Ele falou: pastor, eu family. queria agradecer He você said, Pastor, I wanted a to sua thank família you and your family por tudo que vocês têm feito pela minha for casa. everything you've been doing for my house. E ele fez uma moqueca de And he lagosta. did a lobster dish. Meu Deus! My God. Uma moqueca de lagosta com camarão. A lobster dish with shrimp. Recebeu a gente com tanto carinho na Received casa. us with so much care in their house. Passamos uma tarde super We agradável. spent a really pleasant afternoon with them. E eu cheguei em casa à noite. And I got home at night Falei com a minha esposa: nós vamos jantar o quê? and I told my wife, what are we going to have for dinner? Bom, imagina depois de uma moqueca de lagosta, Can you imagine after this você lobster perguntar para sua dish, esposa: nós for vamos you jantar o to quê? ask your wife, what are we going to have for dinner? Ela falou assim: eu faço um arrozinho fresco, And she said, I can make some rice, frito uns ovos. fry some eggs. Falei: tá ótimo. And I said, that's great. Falei: tá ótimo. I said, it's great. Há 30 e poucos anos atrás, quando eu conheci a Sandra, 30 some years ago when I met Sandra e ela conheceu a minha mãe, and she met my mother, a minha mãe falou: você quer ter um casamento pro resto da vida? my mom said, do you want to have a marriage for the rest of your life? É só fazer comidinha fresca pro Just Pedrinho. cook fresh food for Pedro. Então, irmãos, eu não tenho dificuldade de comer nada desde que seja fresco. I don't have a hard time of eating anything as Aí long ela- as it's fresh. Ela já pegou um arrozinho fresco. So she said some fresh Vou rice. fazer um arrozinho I'm fresco, gonna make some fresh rice, uns ovos fritos, some fried eggs, tomate, feijão. tomatoes and beans. Deu até fome agora. I even meu got Deus. hungry now. Aleluia. Hallelujah. Falei: obrigado. And I said, thank you. Glória a Deus. Glory to God. Tranquilo. It's good. Foi uma It benção. was a blessing. É assim, entendi que você come moqueca de lagosta de manhã e ovo com arroz e feijão de And that's noite. how it is. There are days that you have a lobster dish in the morning and then in the evening, just Graças a Deus. rice and eggs. Thank God. Que bênção. What a blessing. É ser grato por tudo. To be thankful for everything. É grato se eu estou a pé ou se eu tenho carro. Thankful if I'm walking É ser or grato if se I have eu, a car. né, se eu estou empregado ou If I am desempregado. employed or unemployed. Precisamos aprender que o valor da gratidão We need to learn that the value of gratitude não se restringe somente quando nós estamos bem. is not restricted to only when we're doing well. Amém? Amen? Nós precisamos aprender We need isso. to learn this. A gratidão é expressar. Gratitude is to express. Eu espero que essa semana, de alguma forma, você possa expressar. During this week, in some way, you Através de uma could mensagem de express texto, through a text de message, um through telefonema. a phone call. Convida alguém para tomar um café com Invite someone você, to have coffee with almoçar com you, você, to have lunch with you. dar um gift card. Give them a gift card. A pessoa fala assim: uau. And the person says, wow. A gratidão, irmãos, ela libera sobre nós o favor de Deus. Gratitude liberates over us God's favor. Se você já é abençoado, você vai ser mais If you abençoado are ainda. already blessed, you're going to be even more blessed. E agora, para terminar, Now to finish, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Jesus asked, weren't all the Onde 10 estão os purified? outros 9? Where are the other 9? Não se achou nenhum que voltasse You couldn't find anyone who would e come desse back louvor a Deus, and praise God a não ser esse besides estrangeiro. this one foreigner. Este estrangeiro. This one Você viu no foreigner. listo texto que ele era um You samaritano. saw that he was a Samaritan.
E os judeus e os samaritanos não tinham um bom And the relacionamento. Jews and the Samaritans didn't have a good relationship. E Jesus, And Jesus, ele ficou maravilhado porque he was in awe nem os da because casa dele not even the ones from his house puderam ser gratos. could be thankful. Eu quero dizer para você que muitas vezes nenhum da sua própria família vai ser I grato. want to say to you that many times not even people from your own family will be Nem os grateful. seus melhores amigos. Not even your best friends. Nem os que convivem com Not você. even those who live with you. Às vezes nós recebemos gratidão de pessoas que nem nos conhecem. Sometimes we receive gratitude from people that don't Mas even isso know não us. muda But this doesn't quem change nós somos. who we are. O fato de só um voltar não mudou quem Jesus The era. fact that only one came back A didn't change who ingratidão God não was. pode mudar quem você é. Ungratefulness cannot change who A you ingratidão are. das pessoas não mudou Jesus. The ungratefulness of people did not change Jesus. Esse homem, ele veio. This man came. E ele agradeceu a And he Deus. thanked God. E Jesus disse para ele: Jesus said to him, levante-se e vá. get up and go. A sua fé. Your faith o salvou. has saved you. Ou seja, ele não só foi curado He wasn't only healed fisicamente, physically, mas ele recebeu uma palavra but he received que ele the seria word salvo. that he would be saved. Muito mais importante que de que ser curados do nosso corpo físico More important than to be healed in our physical body é sermos salvos para a is to eternidade. be saved for eternity. Agora, o que fez desse leproso diferente dos outros But 9? what made this one man with leprosy O que different than the fez other com que 9? esse homem apenas What made this only voltasse? man return? Uma razão A reason. muito simples. Very simple. Veja comigo. See with me. Veja comigo aqui, See with me que here. diz o verso What it says on verse 12. 12. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. O verso 14, ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Preste atenção na segunda parte. Pay attention to the second part. Enquanto eles iam, While enquanto they were eles going, iam, as they went, foram purificados. they were cleansed. Jesus poderia curar eles no momento que Jesus teve o contato? Jesus could have healed them at the Sim moment ou that não? they had a contact with Jesus. Poderia. Yes or no? He could have. Mas Jesus falou assim: vá e But se Jesus mostre aos said, sacerdotes. go and show yourself to Existia the uma priest. cultura. They had a culture. O sacerdote deveria averiguar The priest had to see se a pessoa era curada ou if não. the person was healed or not. Preste atenção, enquanto eles iam, Pay attention as they went. esse homem ele percebeu que ele foi curado That enquanto man ele ia. noticed he was healed as he went. O que tornou esse homem limpo What made this man clean? foi a obediência. It was obedience. Ele foi curado He was enquanto ele estava indo. Healed as he No was momento que going. ele ouviu a voz de At Jesus, the moment he heard the e ele voice of Jesus, obedeceu a voz and de he Jesus. obeyed the voice of Deixa eu Jesus. dizer algo para você. Let me say something to Existem you. respostas There are que você não answers recebeu that you haven't porque você não tem received sido obediente. because you're not being obedient. Porque é no caminho Because it's in que the, Deus se manifesta. on the way É na that God rota do manifests destino himself. It's in the que o road of your milagre destiny that the acontece. miracle Enquanto happens. eles iam, As they went, eles foram curados. they were healed. Percebeu One que noticed tinha sido that curado he had been e voltou healed, para and he agradecer. went back to thank him. E ele foi salvo. And he was saved. Os outros 9 nós não sabemos a The história. other 9, we don't know the story. Mas eu quero dizer para você nessa But I manhã want to say to you this morning que a gratidão, that gratitude, junto com a obediência, along with ele obedience, libera o favor de Deus liberates God's sobre favor nós. over us. Nós estamos no ano da realização dos sonhos. We're in the year of the fulfillment Estamos of dreams. acabando 2020. We're ending 2020. Faltam poucas semanas. There are only a few weeks Mas eu quero dizer para você, left, but I want to say to não you, saia do caminho que Deus determinou. don't leave the path that God Enquanto has eles determined. iam, While they went, todos foram obedientes. all were obedient. Então todos foram curados. So all were healed, Mas só um foi grato. but only one was grateful. Só um reconheceu Only one o recognized favor que recebeu. the favor he received. Eu quero orar com você nessa I want manhã. to pray with you this morning. Quero dizer que talvez você está no I caminho. want to say that perhaps you are on the way. Você está no processo. You are in the process. Você está no caminho da You are transformação. in process for transformation. Enquanto você está sendo obediente, Deus está trabalhando a seu favor. While you're being obedient, God is working Enquanto in your eles favor. iam, While they went, O milagre aconteceu. the miracle Ele happened. percebeu. He noticed, E ele voltou. and he went back. Existem pessoas que saem dessas There are portas, people who leave these doors. recebem uma palavra They de fé receive a word of faith, e elas são curadas
curadas, And they are healed. elas são They transformadas, are transformed. elas são They are abençoadas, blessed. mas poucas voltam But few return para ser gratos, to be thankful, para agradecer to thank o favor que the recebem. favor they receive. Essas pessoas de verdade não tiveram experiência de salvação, These people in truth did not have an experience of não tiveram salvation. experiência de Did not transformação have an experience of no espírito. transformation in the spirit. Podem ser curados das dores da They alma, might be healed from the pain podem of their ser soul. curados de uma enfermidade They might física, be healed from a physical mas não foram illness, transformadas but they were not espiritualmente. transformed spiritually. E ser grato é And entender. To be grateful O is to sacrifício de understand Jesus. the sacrifice of Jesus. Eu e você somos filhos de Deus You and I, we are children of God, e devemos ser gratos por isso. and we should be thankful for that. Se você puder ficar de pé no seu lugar If por you um could momento, stand nós on já your vamos feet for a terminar. moment, we're about to finish. Você que está em casa nos If you acompanhando, are at home following with talvez us, você está numa jornada, perhaps you are in a journey, talvez você está numa caminhada, perhaps you are on a walk, talvez você não viu ainda o milagre acontecer. perhaps you didn't see the miracle Mas eu quero happen dizer yet. que a qualquer momento But I want to say that nessa at any caminhada, moment during this walk, você vai sentir you will feel o que Deus está fazendo. what God is doing. Você vai perceber You will notice, e é tempo de voltar and it's time to go back para agradecer. to thank. Essa semana nós temos muitas razões para ser During this gratos. week, we have many reasons to be O thankful. mundo está sofrendo com uma pandemia, The world is suffering with a pandemic, lutando contra um inimigo invisível. fighting against an invisible Muitos de enemy. nós aqui Many of us here, teve livramentos. we had deliverances. Muitos aqui já foram contaminados, Many mas were already contaminated estão here, firmes, estão de but they pé. are steady, they are standing. Eu liguei para um irmão essa I semana called a brother this week que ele foi contaminado com o who was vírus. contaminated with the virus, E eu perguntei para ele como é que ele and I estava. asked him how he was doing. Ele me disse: eu tive muita He sorte. told me, I had so much luck. Pastor, eu tive muita sorte. Pastor, I was so lucky. Eu falei: não entendeu nada. And I said, he didn't understand a thing. Tem muita gente confundindo o favor de Deus com sorte, There are a lot of people that are confusing the favor of God with luck esquecendo de ser grato. and forgetting to be Porque thankful. quantas pessoas têm morrido à nossa Because how volta? many people are dying around Quantas us? pessoas têm passado momentos How many people are difíceis? going through difficult moments? E Deus tem nos preservado. And God is preserving us. Economicamente, Economically, olha como Deus tem nos look at how sustentado. God is sustaining us. Nós temos saúde, estamos We trabalhando. have health, we are working. Nós temos um prédio, We irmãos, have para a servir a building to Deus. serve God. Nós temos portas abertas We aqui. have open doors here. Muitas pessoas não podem levantar da cama. Many people are not able to get up from bed. E alguns que podem não têm coragem de sair da sua casa And para vir cultuar a Deus. Some who can, they don't have the courage to leave their house to give their service to É preciso God. entender o valor da gratidão. We need to understand the value of gratitude. Amém? Vamos Amen. orar. Let's pray. Eu queria que vocês, nessa manhã, I would não like for you peça this nada a morning Deus. not to ask Só anything agradeça. from God. Only thank Him. Diga obrigado, Senhor. Say thank you, Lord. Agradeço pela sua vida. Thank Him for your Agradeço life. pela sua Thank saúde. Him for your health. Agradeço pelo seu Thank casamento, Him for your pelos marriage, seus filhos, for your children, pelo seu trabalho. for your job. Milhões de pessoas estrangeiras gostariam de estar nos Estados Unidos. Thousands of people from other countries wanted to pare be in de the United reclamar. States. So stop complaining. Talvez você ainda não conseguiu romper nos Estados Unidos porque desde que chegou aqui está murmurando. Perhaps you didn't break through in the United Tá States yet reclamando. because since you got here Fala, you're obrigado, complaining. Jesus, Say thank por you, estar nessa Jesus, nação. for being in this Seja nation. grato pela sua igreja, Be irmão. thankful for your Seja church, grato brother. pelos seus pastores. Be thankful for your pastors. Seja grato por tudo que Deus tem Be feito. thankful for everything that Eu tenho God certeza is doing. And I am certain Que essa expressão de that gratidão, this expression of ela gratitude move o coração de moves Deus. God's heart. E nós somos And abençoados we are blessed e levados a viver um novo nível. and taken to live another Em nome level. de Jesus. In Jesus' name. Vamos expressar com essa Let's canção express with this song a nossa gratidão nessa our manhã. thankfulness this